dia. Vamos entrar na nossa casa firme, começar mais uma quarta-feira com gratidão a Deus, poder estarmos abrindo esse trabalho e caminhando, para construir a nossa casa firme, construir a nossa intimidade, comunhão com Deus, o nosso fortalecimento, para que cada um, ao longo desse trabalho, seja o homem, seja a mulher, seja os filhos, os pais, seja o jovem, cada um faça a sua parte de acordo com a palavra de Deus. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, meu Pai, por mais uma manhã, mais um dia que o Senhor nos dá de vida, de luz. É como diz a tua palavra, não há noite que não amanheça. A noite pode durar, meu Deus, mas sempre vai haver dia. Sempre tem amanhã, sempre começa um novo dia, sempre termina-se um ciclo velho e inicia-se um ciclo novo. Assim o Senhor nos dá o tempo, o dia, a luz, a claridade, e o Senhor nos ensina a viver. A nossa vida não é composta só de noites, mas sempre há dias também, como nós temos agora. Mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos no lugar certo. E eu não digo apenas o lugar geográfico, mas sim, meu Deus, eu falo do lugar espiritual, do lugar, meu Pai, onde o Senhor determina, do lugar onde a tua palavra nos mostra, nos sinaliza, tem sinalizado. Quantos, meu Deus, que ainda não perceberam, não compreenderam, não ouviram a sinalização que a tua palavra tem nos trazido, tem nos apontado, tem nos mostrado, mas a tua palavra tem sinalizado para nós o que devemos fazer, como devemos fazer, quando devemos fazer, de que forma devemos nos comportar. O Senhor tem mostrado, o Senhor tem falado, o Senhor tem sinalizado na tua palavra, o Senhor tem feito chegar até nós a verdade para que a mentira não mais nos conduza. E eu peço, meu Deus, que há aqueles que têm chegado à verdade, que a verdade prevaleça, que a mentira caia por terra, que as maldições caiam por terra. Meu Deus, que o passado, que ainda persegue, que ainda insiste em continuar, que caia por terra, Senhor, e que não tenha poder na vida dessa pessoa. Mas que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor opere, que o Senhor abençoe, que o Senhor, meu Deus, manifeste o teu poder. Vem, fala conosco. Vem, meu Deus, e que o teu Espírito Santo nos ajude a fazer a tua vontade, a estarmos no centro dela, a não nos desviarmos, como diz a tua palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, mas a estarmos no centro da tua vontade, a fazermos aquilo que é agradável ao Senhor, aquilo que o Senhor aprova, aquilo que o Senhor, meu Deus, determina para nós. Eu peço que o Senhor fortaleça aqueles que estão fracos, que o Senhor abra os olhos daqueles que estão cegos espiritualmente, que o Senhor, meu Deus, venha curar os enfermos, que o Senhor venha, meu Pai, trabalhar cada área da vida do teu povo. Nós agora, meu Pai, falamos aos homens, e eu peço que o Senhor abra o entendimento de cada um para que aqui haja homens, meu Deus, segundo o teu coração, homens, meu Deus, segundo a tua palavra, e que o Senhor fortaleça os homens, que é o começo, meu Deus, é a primeira peça, porque é a cabeça de cada família, e eu oro para que assim, meu Deus, cada um cresça à altura e medindo, meu Deus, se comparando, meu Pai, à estatura do Senhor. Nós não podemos ter outro como referência para a nossa estatura, principalmente a estatura espiritual. Porque assim, meu Deus, se for o Senhor a nossa base, se for o Senhor a nossa referência, vamos
avançar, vamos crescer e vamos prosperar em cada missão que o Senhor tem nos dado. Há de ser filho, há de ser marido, há de ser pai, há de ser um líder, há de ser cabeça. Vamos crescer, vamos avançar se o Senhor estiver conosco. Porque como o Senhor disse, se o Senhor, meu Deus, não estiver em nós, não adianta nada. Nós não podemos fazer coisa alguma. Mas eu sei que da parte do Senhor, o Senhor está conosco. O Senhor nos acompanha. O Senhor, meu Deus, quer fazer parte de cada obra, de cada lugar, de cada atitude. O Senhor quer estar conosco, o Senhor quer se manifestar, o Senhor quer estar presente. O Senhor só não está presente em alguma área da nossa vida, em alguma situação, se nós não te damos essa condição. Mas eis-nos aqui, para aprendermos do Senhor, que é manso e humilde de coração, e para darmos ao Senhor condições. Do Senhor, meu Deus, estar presente em cada hora, em cada momento, em cada situação e de nos abençoar. Abençoa, meu Deus, essa casa firme. Eu consagro essas 25 horas que nós teremos pela frente ao Senhor. Para que o Senhor, meu Deus, opere milagres, para que o Senhor, meu Deus, venha tocar corações, que o Senhor, meu Deus, venha estruturar famílias, que o Senhor venha dar visão àqueles que não têm visão, que o Senhor venha levantar aqueles que estão caídos, que o Senhor venha, meu Pai, fortalecer aqueles que estão fracos, que o Senhor, meu Deus, venha habitar casas e famílias e abençoar. Eu conto com a tua bênção. Eu quero a tua bênção. E eis-me aqui, junto com cada pessoa, para que venhamos, meu Deus, desfrutar juntos da tua bênção, do poder que tem a tua palavra, as declarações poderosas e aprendermos com o Senhor para fazermos o que é reto diante do Senhor, o que é correto segundo a tua vontade. Muito obrigado, meu Deus, pela vida, pela saúde, pelo entendimento. Obrigado por essas portas abertas por onde acabamos de passar, de entrar e encontrar a tua casa preparada para mais uma vez, meu Deus, ouvirmos a tua palavra, como de Davi disse. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. E ele também disse, uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor e habitar e aprender no seu templo todos os dias da minha vida. Eis-nos aqui, meu Deus, vivendo um sonho de Davi. E que isso sempre esteja calando, meu Deus, esteja queimando no nosso coração a vontade, o desejo e a prática de estarmos na tua casa para aprendermos com o Senhor. Eu agradeço, eu consagro agora este culto, eu consagro, Senhor, a casa firme, eu consagro, meu Deus, a entrada de cada pessoa na tua casa, durante todo esse período, manhã, tarde, noite, madrugada, amanhã de amanhã, que cada uma, meu Deus, receba unção, que cada uma receba do Senhor visão, poder, que aquelas, meu Pai, que precisam de renovo, recebam um renovo do Senhor e que sejam plenas, que sejam abençoadas. É o que eu creio e eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Assuma o controle. Use a cada pessoa que o Senhor vai colocar e vai fazer passar por esse altar, para que cada uma seja luz, que seja bênção, que seja fonte de bênção para o teu povo. É o que eu peço e entrego esse trabalho todo, meu Deus, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode sentar, por gentileza. Vou ler uma passagem bastante conhecida, direcionada mais aos homens, né, que é o nosso horário, o nosso momento, mas todas que estiverem aqui também, né, devem receber, primeiro, né, para si, mas também até para passar, né, para frente, sim, porque toda a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, ela é aproveitável, né? Vamos para Juízes 11, que fala de Jefté.
Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefité, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefité: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefité respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha. Faremos conforme você diz. Assim, Jefité foi com os líderes de Gileade e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. Se eu ler na tradução Almeida, está escrito assim: Jefité foi com os anciãos de Gileade e o povo o pôs por cabeça e príncipe. E tem ainda a tradução que diz que ele foi cabeça e capitão. Em qualquer tradução você vai ver posições de destaque, posições altas, as maiores posições que haviam lá em Gileade. Assim Jefté foi com eles, os líderes de Gileade, o povo fez chefe e comandante sobre todos, e ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Vamos lá. A história de Jefté, olhando do ponto de vista do homem, é uma das histórias que a gente precisa pegar para combater e vencer essas mazelas e essas misérias que hoje tanto assolam as pessoas. E quantos homens, né? Quantos homens que hoje são homens enfraquecidos, homens que estão diminutos, né? Quer dizer, estão pequenos diante do papel que o Senhor colocou, que o Senhor envia esse homem para assumir, para ocupar, que é o papel que no final o Jefté ocupou. Por quê? Porque tem gente que ainda, e eu entendo que isso não é uma coisa fácil, e não estou dizendo aqui, diminuindo, desmerecendo as lutas, né, que algumas pessoas enfrentam, vencem, por conta de um contexto familiar totalmente complicado, um contexto familiar distorcido, um contexto familiar onde as coisas não foram como deveriam ser, que é o caso do Jefté.
A família do Gileade foi uma família aparentemente correta. Uma família, veja, que com a esposa dele, ele teve filhos que a Bíblia não aponta nenhuma complicação emocional, nenhum distúrbio, tirando da arrogância, né? Tirando do orgulho, que isso é uma característica que mais ou menos, né, um pouco mais, eu quero dizer, ou um pouco menos, todo mundo acaba tendo. Todo mundo precisa inclusive detectar qual a maneira que o orgulho se manifesta na sua vida. Aqui os filhos de Gileade foram extremamente orgulhosos e a gente não pode também dizer que eles não ocuparam seu lugar. Olha, né, estamos aqui, temos a nossa família e isso acontece demais. De ter aquele filho, né, que não é filho da mãe, é apenas filho do pai num outro relacionamento, né, numa situação extraconjugal, inclusive, né, não foi nem dentro de uma situação que o pai, de repente, se separou da mãe, né, ou teve um problema, ou ficou viúvo, e aí então constituiu outra família. Isso nunca é tranquilo. Por isso, aqui a primeira coisa que a gente deve aprender, todo homem, a primeira lição que a gente tira daqui é a lição que o pai do Jefitel, Gileade, nos ensina. Deus deu a família para que a família seja a demarcação da bênção daquelas pessoas. E o que eu quero dizer com demarcação? Tudo que você faz dentro daquela demarcação, então, se a minha condição é de marido, como a condição da esposa, como a condição dos filhos, eu estou dentro dessa demarcação, eu cumpro o meu papel humano, então eu sou o homem que eu vou ter a minha mulher, eu sou a mulher que vai ter o seu homem, eu sou o filho que obedeço aos meus pais, eu sou o pai que eu cuido dos meus filhos. Dentro daquela demarcação, isso vai gerar bênção. Isso vai ser motivo de alegria presente, ainda que seja motivo também de sacrifício, mas vai ser motivo de alegria presente e alegria futura. Mas o que eu faço fora dessa demarcação, como o pai do Gileade, tinha a família dele, foi e se deitou com uma prostituta. O resultado foi bom? Foi ou não? Não foi bom. Veio um filho, que era filho dele, mas nunca foi tratado, nunca foi aceito, nunca foi visto como filho mesmo. Mas sabe é igual o caso do Abraão com a Agar. No momento, aquele momento, a pessoa vai, ela tem aquela situação, ela vai, se entrega a uma paixão, se entrega ao prazer, tudo é lindo. Mas depois o resultado, ele é triste. O resultado, ele é traumático para todos os envolvidos. O resultado é pesado para as consequências. O resultado, ele é terrível. Então, por mais que pareça, a igreja precisa mais desse tipo de mensagem, de pregação, do que nunca. Porque o que tem de gente que ainda, tem vivido uma vida hedonista,
que é só para o prazer. Não, eu quero agora, eu tenho isso agora. Não, agora que eu estou bem, agora que eu estou bonito. Não, é agora que eu estou na minha melhor fase. Eu preciso aproveitar. Tal coisa que eu estou sentindo aqui, Deus tem que estar nisso, porque senão Deus não ia fazer eu sentir algo bom. O que é bom? Bom é porque está agradável? Bom é porque é prazeroso? Não, o que é bom é o que vem de Deus. Ainda que não seja agradável, ainda que não seja prazeroso, se vem de Deus é bom. Mas o agradável e o prazeroso apenas para as emoções, para o corpo, se não vem de Deus, como é que eu sei que vem de Deus? A palavra vai te confirmar. Você vai ver que Deus já disse, isso é bom, igual quando Ele criou o mundo e foi mantendo as coisas. Deus fez isso e Ele viu que era bom e permaneceu. Assim foi com a luz, assim foi com a separação das águas, assim foi com cada ser que existe, seja os que voam, seja os que andam, seja os que se arrastam, seja os que nadam. E foi com o homem. Depois do homem, a mulher para o homem. E Deus viu que era bom. E aí tem outra mensagem que a gente nem vai falar dela hoje. Agora, o que Deus não fez, ou diferente do que Deus fez, se Deus já não fez é porque não é bom. E se não é bom, não é para nós, porque aquilo aparentemente, e no momento, até pode trazer uma alegria momentânea, mas é a alegria do corpo, é a alegria na carne, e não a alegria no espírito, que a Bíblia diz. A alegria do espírito é a alegria do reino de Deus. A alegria da carne é uma alegria que leva, que conduz a pessoa para a morte. A morte espiritual, como aconteceu com Adão e Eva, e, consecutivamente, a morte no corpo, a morte na vida, que aí a morte espiritual ela traz doença, ela traz enfermidade, ela traz miséria, ela traz para a vida da pessoa esses problemas, né, que ela não consegue resolver, problemas familiares, como foi o caso do Gileade. Então, sabe, sempre tem alguém, a mensagem quando vem nesse sentido, sempre tem alguém que está com a cabeça fora do lugar. Está pensando fora da vontade de Deus. Está arquitetando planos, projetos e, inclusive, às vezes, acreditando no inacreditável. Eu já peguei casos de pessoas que estavam já projetando coisas, né? E eu falo extraconjugais, inclusive taxando aquilo como, não, Deus está nisso, porque agora Deus está vendo que eu vou ser feliz, que nunca deu certo com tal pessoa e agora vai dar certo. Não. Uma coisa é ter acontecido algo com você e você estar sozinho. Outra coisa é você estar num relacionamento, você está investindo em outro. Está entendendo? Você tá sozinho. É assim, o mundo para você deve ser explorado dentro da vontade de Deus. Claro, você não vai sair aí como um ímpio, caçando. Você vai buscar de Deus e, ao encontrar a pessoa certa, né, aquela mulher que você vê a característica de uma boa esposa, porque a Bíblia diz, né, aquele que encontra uma esposa, bem-aventurado é. Mulher tem em qualquer lugar. Mulher por mulher. Mulher, fêmea, tem em qualquer lugar. Inclusive, em números, tem muito mais mulheres do que homens. Inclusive, é uma coisa que tanto os jovens como aqueles que estão solteiros, independente da idade, eles devem priorizar na sua busca. Não busca uma mulher pela beleza dela. Não busca uma mulher por uma faixa de idade, que, não, tem que ser tantos anos mais nova, ou alguns, né, tem que ser tantos anos mais velha, tal. Não, você tem que buscar uma mulher baseado nos Provérbios 31.
É olhar para uma pessoa e quanto mais você ver daquela passagem bíblica nela, opa, essa aqui eu estou vendo já sinais. Essa aqui eu estou vendo as características. Essa aqui eu estou vendo, né, olha, uma luz, está brilhando já. A gente não é... O homem de Deus, ele não pode ser como um eletricista. Que ele vai na escuridão para ele tentar acender aquela luz, consertar aquela instalação para fazer ela iluminar. Não, a gente tem que ser sábio. O que eu quero dizer? Você não vai na escuridão para você, não, agora eu vou dar um jeito, eu vou fazer um conserto ali e o que está escuro vai clarear. Não, a gente já busca a luz. Está entendendo? Porque o que tem de homem, não é tanto homem, mulher vive mais assim. De querer pegar uma situação de escuridão apagada e pensar, eu vou colocar a luz ali. Não. Eu tenho que pegar uma situação já que está iluminada. Porque essa é a sabedoria. Quanto mais você vê, você enxerga, percebe as qualidades, as características, já um comportamento alinhado à palavra, um comportamento alinhado à posição que Deus deu àquela pessoa, quer dizer, a posição de mulher que Deus deu àquela pessoa e ela desempenha, ela faz, ela coloca força, ela cuida. Opa! Deus dá sabedoria para isso. Eu já identifico uma situação e eu vou lá e eu faço a minha escolha. E não por esses valores do mundo, pelos valores de imagem, pelos valores que o mundo está dizendo aí, né? Algumas características, inclusive, que não são nada boas. Né? Essa libertinagem que tem aí no mundo. Por isso que a gente precisa, tudo que vai fazer, a Bíblia diz, orai em todo tempo. Você vai fazer uma escolha na sua vida. A gente ora para pedir para Deus uma vaga para estacionar na rua. Imagina então quando você vai buscar a mulher da sua vida. Você tem que orar ainda mais. Você tem que gastar não só uma oraçãozinha de pensamento, mas aí você tem que gastar orações, jejuns, se consagrar a Deus para que Ele prepare e coloque no seu caminho realmente alguém que venha suprir a sua vida. E não suprir apenas momentos de prazer, não apenas te entregar momentos de prazer, né? Um orgulho de estar do lado de uma pessoa que serve como um troféu, não, mas suprir sua vida. Olha, essa pessoa que Deus colocou do meu lado, ela é verdadeiramente uma bênção. É assim que tem que ser. Então, voltando para o Gileade, fez uma escolha fora da situação que Deus deu e que Deus dá. E isso foi caro, ficou caro. Como esse tipo de escolha, ela sai caro. Ela saiu caro para o Gileade e ela vai sair caro para qualquer pessoa que assim escolher. Que não respeitar, né, a palavra, que não respeitar os padrões que o Senhor estabeleceu. E aí eu repito, se você está com seja com uma pessoa fora do seu casamento, seja com uma prostituta, eu já ouvi homem falar que não, que a profissão mais antiga do mundo é a prostituta, que ali não tem envolvimento emocional e que acreditava que se um homem tivesse com alguns problemas no seu casamento, que Deus não via, né, um homem se relacionar ali casualmente, pontualmente com uma prostituta, que aquilo seria reprovável para Deus. Falei, se fosse assim, Deus não teria dado casamento. Deus não teria criado casamento. Existiriam mulheres só para procriarem, existiriam as prostitutas para o homem que não está bem. Não. Isso não tem a ver com Deus. Primeiro, pela própria concepção, a vida daquela mulher. Deus não tem isso para ninguém. O próprio Paulo diz, e isso é para ficar claro, para ficar registrado. Tem cristão que ainda tem pensamentos nessa linha.
A pessoa ela está tão mal, ela está tão mal consigo, ela está tão... A cabeça dela está tão perdida, existe um emaranhado tão grande que ela ainda não entregou a vida dela a Deus, que ela tem pensamentos dessa ordem. O que eu estou falando para você não é algo que eu deduzo, é algo que eu já ouvi. Não foi histórias que eu ouvi, foi afirmações de pessoas na minha frente que eu já ouvi. Não, porque eu acho que uma prostituta não tem problema. Claro que tem problema. Todo tipo de relacionamento íntimo que a gente tem, você está fazendo uma aliança com uma pessoa. E uma aliança é uma troca de corpo e de alma. E ali você está passando e está recebendo. O Paulo diz que quando a gente faz uma aliança com o Espírito Santo, nós nos tornamos uma extensão de Deus, nós nos tornamos um com Ele. Mas quando um homem se deita com uma prostituta, ele se torna um com ela. Está entendendo? Então, é a prostituta, não qualquer pessoa. Às vezes, essas aventuras que alguns estão tendo, estão saindo caro. O que tem de gente que está oprimida, está mal, toma para si enfermidades, que altera seu destino para sempre, por conta de uma aventura, um momento, uma noite. Ah, eu não estou bem, eu vou sair, eu vou fazer. Faz. Mas não é porque você fez, porque você não estava bem, porque você acha que não vai dar nada, que não vai ter consequência, e tem. Então a consequência dessa atitude do Gileade, a consequência foi o Jefté. Então nasceu um homem que não pediu para nascer, um menino que cresceu naquele ambiente, que teve ali uma vida que não foi fácil, não foi uma infância, não foi uma adolescência, não foi uma juventude amistosa, não foi ali uma convivência saudável, mas que conheceu Deus. Se você pegar os versículos que eu não li, que são os próximos, você vai ver que o Jefté era um homem que ele dependia de Deus. O que é depender de Deus? É aquela pessoa que cada passo que vai dar na vida, Deus é a prioridade dela. Ela levanta, ela fala com Deus. Ela vai sair da cama, não é de casa não, ela vai sair da cama, ela já pede a direção de Deus, ela pede a bênção de Deus, ela pede para que o Senhor esteja com ela, para que o Senhor dê visão, para que o Senhor clareie o caminho dela, para que o Senhor ilumine o caminho dela. Ela vai tomar decisões, ela ora, ela consagra, ela fala com Deus. Não é a pessoa religiosa. Porque a religião mesmo são as práticas que a gente tem em nome de Deus para quem realmente necessita. Mas uma vida espiritual é diferente. É quando você realmente tem uma vida com Deus. É quando há esse apego, essa dependência. E aí nós temos o Jefté. Então o Jefté, ele tinha tudo para ser um bandido, para ser um delinquente, um perdido, um irresponsável, um irremediável, aquela pessoa que ninguém consegue, sabe, consertar, que ninguém consegue mudar. E ele foi um vencedor. E essa é a principal mensagem que tem a história do Jefté. Que uma pessoa ela pode ter sido gerada, ela pode ter tido uma infância ruim, a dele deve ter sido muito ruim.
uma adolescência onde não teve aquele amor, aquele apoio, né? Tinha vários irmãos, mas ninguém queria ele, ninguém gostava dele. Se tem uma pessoa que a Bíblia fala que foi rejeitada, esse é o Jefté. E isso não fez dele um derrotado. Quer dizer, a pessoa rejeitada, ela não tem que carregar o fardo da derrota. Se ela já carregou o fardo da rejeição, limite a vida dela a esse fardo. Porque Jesus vem e diz assim: tomai o meu fardo, que é leve. Tomai o meu jugo, que é suave. Jefté não tinha Jesus, mas ele creu em Deus. Ele andou com Deus. Você vê que as batalhas que ele lutou foram batalhas que ele não entrava sozinho de jeito nenhum. E quando eu digo sozinho, não é pelo número, pelo tamanho do exército ou as pessoas que o acompanhavam, mas não, ele ia fazer algo, ele orava. Ele consagrava a Deus, porque Deus foi a companhia, Deus foi a presença que ele buscou para supri-lo no lugar do pai que ele não teve, da mãe que era uma vergonha, dos irmãos que o rejeitaram. E essa presença, ela está aqui, que é a presença de Deus para a nossa vida. Supriu o Jefté. Você não vê o Jefté, pode ler aqui até o fim do capítulo. Você não vê o Jefté com mimimi. Você não vê o Jefté tendo um lampejo, um desabafo de dizer, porque eu não tive isso. A minha mãe era uma prostituta, você não sabe quanto que é difícil. Mesmo quando os irmãos, dentre os líderes de Gileade, foram lá buscá-lo para que ele fosse líder deles, ele disse assim: vocês querem que eu seja líder de vocês? Mas lá atrás vocês não queriam nem eu lá. Não, mas agora a gente quer que você seja o nosso líder. Ele disse: então vocês vão fazer um juramento. Veja que ele não ficou: não, mas vocês não sabem que eu vivi, mas vocês não sabem que eu passei. Como que agora eu vou voltar para lá depois de tudo que aconteceu? Você vê isso ele falando? Então vamos pegar uma coisa aqui. Homem, seja homem. E uma das características de ser homem é viver agora. Está entendendo? Todo mundo tem um passado. Você pode estar aqui agora, ou quem estiver acompanhando, você pode ter uma cabeça cheia de coisa. Primeira coisa. Qual a primeira coisa que enfraquece um homem? Qual a primeira coisa que é como se um homem estivesse carregando um peso maior do que o corpo dele pesa? A culpa. Isso não é um problema só de homem, isso é um problema de gente que ainda não acredita de verdade no poder da cruz. Qual que é o poder da cruz? Muita gente foi crucificada. Muita. Com crime, com culpa, com acusações válidas, mas um foi crucificado inocentemente porque havia um propósito naquilo, que foi Jesus Cristo. E a crucificação de Jesus foi para levar naquela cruz, quer dizer, o madeiro que significava a vergonha de um criminoso, ali a condenação de um criminoso, que significava ali, né, a apuração daqueles crimes. Jesus foi até a cruz. Jesus não podia ter só morrido? Podia ou não podia? Não podia ter só morrido? Só morrido. Vou morrer pela humanidade. Não, mas ele morreu. Quando fala morte de cruz, é a morte de um condenado. A morte de cruz queria dizer, ele teve morte de um condenado. Ele não teve a morte de um justo, ele não teve a morte de um inocente, ele não teve a morte de uma pessoa correta. Ele não teve uma morte honrosa, ele teve uma morte de um condenado. Por que ele teve a morte de um condenado? Para levar toda a nossa condenação.
Então, viver com culpa, errei, eu falhei, eu tive isso, não é para quem crê em Jesus. Essa é uma das principais características, é uma das principais dádivas. Esse é um dos principais motivos da graça de Deus, que é um presente dado, que é uma liberação dada gratuitamente para quem crê em Jesus. Eu não sou melhor que você, quer dizer, eu não sou uma pessoa que eu fiz menos coisas erradas, que eu fiz menos obras vergonhosas, ou que eu fiz mais coisas certas do que você. Mas eu não vivo culpado. Por um único motivo. Não é porque eu sou melhor que alguém, mas porque eu creio que Jesus levou essa culpa na cruz. Então eu ando como quem acredita mais em Jesus do que em mim. Está entendendo? Não é, quando eu estou perto de alguém, às vezes tem gente que fala assim, não, para você é fácil ter culpa. Eu falei, claro que é fácil. Claro que é fácil. Eu falei assim, porque eu coloquei toda a minha culpa, eu acredito que Jesus levou. Eu acredito mesmo nisso, eu acredito que o que eu fiz, o que eu errei, o que eu falhei, o que eu pequei, tantos pecados que foi aquilo que você faz e você descobre, isso não é agradável a Deus, como as vezes que eu fui iníquo, quer dizer que eu tive iniquidades, mas eu me arrependi. Eu tenho o melhor advogado do universo, que é Jesus. A Bíblia diz que ele é como o nosso advogado. E diferente de muitos advogados, Jesus não mente. Está entendendo? Jesus não precisou mentir, ele fez. A minha defesa não foi palavras, a minha defesa foi a vida dele naquela cruz. Então ele levou os meus pecados. Então aqui não cabe mais para nenhum homem, sabe, ter aquela vida de você ver que alguns até andam olhando para baixo e com os ombros, né, aquela postura de quem, essa é a postura de quem está carregando um peso. A nossa postura deve ser de quem anda de cabeça erguida. Porque eu sou o cara, eu sou bom? Não. Porque Cristo me torna essa pessoa pura. Eu crendo em Jesus, eu pegando a minha cruz também agora, peraí, eu tenho vontade, mas agora eu vou fazer a vontade de Deus. Porque Ele me limpou, eu não quero voltar a ficar sujo, eu não quero voltar a ficar culpado, eu não quero voltar agora para aquela vida de onde Ele me tirou, eu não quero voltar. Eu não quero voltar para o chiqueiro, eu não quero voltar para a vergonha, então agora eu pego a minha cruz. Quer dizer, eu não faço mais o que é prazeroso, agradável, mas eu faço o que Jesus ensinou eu fazer e eu vou após Ele. Então aí, se tem esses distúrbios emocionais familiares, eles não vão mais determinar a minha vida. Como foi com Jefté? Jefté tinha tudo para ser um derrotado, para ser um homem fracassado, para ser um fugitivo. Não pode mais ter homens fugitivos na igreja. E não é fugitivo da justiça, não. Tem fugitivos da justiça? Tem. Gente que se tiver uma blitz vai ser preso? Tem. Mas não é desse tipo de gente que eu estou falando. Estou falando daqueles que estão fugindo do propósito que Deus tem com eles, que estão fugindo de ser o marido daquela esposa, que estão fugindo de ser o pai daqueles filhos, que estão fugindo de ser o cabeça da sua família, que estão fugindo de ser o sacerdote da sua casa. Por quê? Porque ainda estão vivendo baseados no passado. Porque ainda carregam culpa. Porque Jesus ainda não é o seu Deus. Não é o seu libertador, não é o seu salvador. São homens que ainda vivem cheios de mazelas, que não olham para frente, que sempre estão ali olhando num retrovisor.
que qualquer coisa semelhante que escutam, que veem, que seja da esposa, seja dos amigos, seja a sociedade, seja dos filhos, eles estão lembrando das rejeições que sofreram de pessoas da sua antiga família. Jesus não ocupa o lugar dele na vida, na mente, no coração desses homens ainda. Ele ocupou. Não Jesus, mas Deus ocupou o lugar dele na vida do Jefté. E quando ele ocupa o lugar dele na vida de um homem, ele vai ser tão abençoado, ele vai ser tão vencedor, ele vai ser tão forte como foi o Jefté. Mas como que é isso? Você precisa buscar Deus. Você pode ter fugido um tempo. Alguns, às vezes, eu já fiz culto sobre o Jefté, alguém falou, mas ele fugiu. Ele não fugiu da situação. Ele não gastou a energia dele com quem não ia lhe dar retorno. Jefté não ficou buscando o amor dos irmãos dele. Ele teria resultado ali? Teria ou não teria? Sim ou não? Não! Isso é uma coisa que a gente precisa ter como homem. Tem coisa que você fica aí, me ame, para, vai lá e dá resultado. Uma coisa que todo homem precisa aprender. Tem casos, às vezes, que eu escuto, que eu vejo, que eu tenho vontade, assim, de chapar a mão, sabe? Quando você fecha a mão assim e... pá! Quando um homem, nas suas atitudes, ele está buscando o amor de alguém. Olha para o Jefté, aprenda a ser homem. Aprenda a ser homem. Você não vê aqui, não, gente, não me considera, não me aceita, não me ame, não me rejeita, não, eu estou aqui, ó, eu faço o que vocês quiserem, não, eu me submeto, eu me rebaixo. Não faz assim comigo, não me trata assim, não. Você vê o Jefté fazendo isso? Hã? Viu ou não viu? O que ele fez? Espera aí. Não vou perder meu tempo aqui, não. Se eu servir meus irmãos, se eu fizer o meu melhor, se eu der o meu melhor aqui, se eu for o cara, ninguém está nem aí. Ninguém vai me dar valor aqui. Eles já deixaram claro. Então eu vou construir uma vida. Eu vou me valorizar. Não espera que alguém te dê valor. Que alguém olhe para você e diga, nossa, se você tem valor, o teu valor vai ser visto e reconhecido. Está entendendo? Então o homem não fica buscando aprovação. O que é buscar aprovação? É fazer algo para alguém ver e reconhecer. Você faz algo porque você tem que fazer. E você faz algo onde você vê que aquilo você vai ter liberdade, onde você vê que você vai ter autonomia, onde você vê que você está livre. Quantas pessoas que estão aí fazendo, trabalhando, se submetendo a situações indignas, por migalhas, por momentos, por uma mulher que vai aceitá-lo, que vai aprová-lo, não. O homem foi criado primeiro, o homem foi colocado, não foi por mim, goste ou não. O homem foi colocado como cabeça. Não, mas eu não concordo, amém. Não gostou, amém. Amém para você. Mas eu não faço a lei. Eu cumpro a lei. E eu estou falando da lei de Deus. O mundo é como é, o mundo está como está, porque os homens enfraqueceram. Essa é uma verdade. Essa não é uma opinião. Os homens enfraqueceram. Um monte de homem não tem agido como Jefté. Nasce num contexto desse jeito, onde não tem mãe e pai,
onde é rejeitado por todo mundo, é rejeitado pelo próprio pai, que não queria que o filho tivesse nascido, é rejeitado pela mãe, que nunca teve uma vida com o pai, fica naquela frustração, é rejeitado pelos irmãos, porque não faz parte daquela família, é rejeitado pelos avós, que viram, né, aquela pessoa vindo ao mundo num contexto errado. Se a pessoa ficar vivendo em torno da rejeição, se ela colocar a rejeição como o centro da vida dela, como o eixo da vida dela, tudo que ela fizer nunca vai ser o bastante. Ela sempre vai estar infeliz. Ela vai viver culpada de algo que ela não fez. Porque o rejeitado, ele vive culpado por algo que ele não fez. Porque ele sempre está naquela pilha de que ele é culpado das pessoas estarem tristes, das pessoas estarem mal, de ter destruído, às vezes, uma família. Mas o salvo, aquele que realmente colocou Deus no centro, no eixo da vida dele, ele vive bem. Não importa por quem, de onde ele nasceu. Porque ele crê em Deus. Não, Deus é a fonte da minha vida. Então a pessoa vai, ela coloca a sua força em Deus, ela depende de Deus. Ela ora a Deus. Ela fala com Deus. Ela se relaciona com Deus. Ela dá condições a Deus para que Deus haja na vida dela. E Deus age na vida dela como agiu na vida de Jefité. E aí mesmo num contexto familiar, num contexto de vida todo deformado, essa pessoa se destaca, como foi o caso do Jabez também. Lembra do Jabez? Nasceu, causou ali muita coisa terrível, que eu creio que tem coisa que a Bíblia nem fala que ele fez, que ele causou, o nascimento dele causou para a mãe dele já taxou ele de um nome, causador de dores. Imagina um homem que o nome dele é causador de dores. Mas aquele homem, tão logo ele tomou conhecimento de Deus, Senhor, abençoa a minha vida. Abençoa minhas terras, abençoa. Ou seja, eu não fico preso ao que a minha mãe fez, o que a minha mãe me deu. Eu estou em Deus, eu me ligo a Deus. Eu busco a Deus, eu me agarro em Deus. E eu vou ter uma vida poderosa. Jefté foi um homem poderoso, foi um homem valente, foi um guerreiro, foi um homem bem-sucedido. E essa palavra é para qualquer homem acreditar que eu posso ser bem-sucedido, apesar dos pesos que existem na minha vida. O que são os pesos? As derrotas que você já teve, as rejeições que você já sofreu, os erros que você já cometeu, as desilusões que você teve, o tempo que você já perdeu na vida. Uma das palavras mais encorajadoras que tem é o chamado de Abraão, que começa a vida daquele homem aos quantos anos, quem lembra? 75 anos. Tem gente que tem 40, 50, falando, não está tarde para mim, não está tarde nada. Nunca é tarde para uma pessoa que crê. Se você ficar olhando para o mundo, para a situação do mundo, para a mensagem que o mundo passa, você vai desanimar. Mas se você olha para a palavra de Deus, você recebe ânimo, renovo, coragem. Você recebe de Deus a paz que você precisa para dar o teu melhor, que foi o que aconteceu com Jefté. Peraí, aqui ninguém quer saber de mim, eu não vou ficar aqui não vou ficar perdendo meu tempo, gastando minha energia aqui com esse povo não. Eu vou construir coisas, eu vou fazer a minha vida. E ele foi. E veja que só depois, quando a gente continua, a Bíblia diz que se uniu a eles alguns homens, né? Alguns homens vadios. Alguns homens, aqui ó, ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Igual aconteceu com Davi depois. Foi ele que se tornou vadio ou foi os vadios que se tornaram valentes? Foi Jefté que se tornou um vadio, mais um vadio, ou foram os vadios que se tornaram valentes? Por quê?
Porque Jefté estava em Deus, acreditava em Deus, tinha uma vida com Deus. Em qualquer tipo de relacionamento, parceria, associação, o mais forte é o que prevalece. É igual você pegar diamante e cristal. Quem que vai desbastar quem? É o mais mole que afia o mais duro ou é o mais duro que afia o mais mole? Colocar o reloginho aqui, qual que é? É o mais duro que afia o mais mole ou o mais mole que afia o mais duro? É o mais duro, é o mais forte. Tanto que você vê que tem tipo de coisas aí que só diamante, quando você vai falar assim, tem uma vidia que é diamante, por quê? Se não for diamante não vai cortar, não vai riscar, não vai furar. E assim na vida. Se você está sendo dominado, se você está sendo alterado por pessoas de má índole, quer dizer que você não tem força em Deus ainda, quer dizer que você não se levantou em Deus. E não aceita mais que o passado, que o contexto familiar, que as rejeições e os distúrbios familiares. É muito difícil uma pessoa nos dias de hoje, dado a condição que as pessoas estão vivendo, é muito difícil alguém que não tenha nenhum distúrbio familiar. Já tinha na época. Imagina hoje. Mas já na época, aquele que se levantou em Deus teve uma vida vitoriosa. E essa palavra é para fazer de homens que podiam até estar cabisbaixos, tristes, se sentirem inúteis, rejeitados, se levantarem em Deus e deixarem de ser aqueles homens inúteis, incapazes. E eu não falo na força do braço, eu falo na vida, nos resultados, nas obras, e se tornarem homens vitoriosos. Como foi o Jefté. E se Jefté foi, amanhã você é um vitorioso. Não, você pode decidir agora e começar uma construção. E daqui a pouco você está sendo reconhecido, visto e chamado para assumir um lugar de destaque, um lugar de cabeça, para assumir a cabeça da sua família, para assumir o sacerdócio da sua casa, para assumir posições como só Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Deus fez na vida do Jefté, ele foi reconhecido e foi chamado para ser o cabeça daquele povo. E veja que ele não foi o homem de contexto familiar mais honrado, mas ele foi o homem que mais creu. Ele foi o homem que mais deu a Deus. Tanto que depois, para ele vencer aquela batalha, veja que não tinha preço para ele pagar em Deus. A primeira coisa que saiu ao meu encontro, quando eu vier vitorioso da batalha, eu dou ao Senhor, vem a filha dele e sai. E ele não hesita. Não voltarei atrás naquilo que eu me comprometi com Deus. O maior valor da vida de Jefté foi Deus. E esse deve ser o meu maior valor. Esse deve ser o teu maior valor, homem. Para que você seja poderoso, para que você seja vitorioso nessa terra, nessa fase da vida e, claro, para que você tenha uma vida eterna com o Senhor. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Pega a palavra, o exemplo do Jefté. O exemplo de fé desse homem. O exemplo de postura desse homem. Nós precisamos disso. Jefté, inclusive, é uma passagem que alguns devem ter e toda vez que começa a viver, enfrentar coisas a nível familiar e começar a trazer
os tais dos gatilhos, né? Quantos homens que vivem situações com a esposa que lembra o que eles viveram em casa com a mãe, com o pai? E quantos, infelizmente, que ainda se entregam, que mergulham, né, nesse abismo, nesse vale emocional. Que se entregam que não reagem. Você precisa pegar o livro de Jefté ali, a história de Jefté, e deixar ali à mão. Pega, tira um print desse capítulo da Bíblia e coloca no seu celular, que quando você começar a voltar a ter aquele mesmo comportamento do menino que se escondia, que ficava mal, que chorava, que fazia coisas, que furtava para se vingar mas se vingava fazendo mal a si mesmo. Que descontava na comida e foi aquele menino gordinho, aquele menino rejeitado ainda mais, que fazia arte, né, desobediência, que praticava já pequenos delitos, que entrava em rebelião, que depois de certa idade começou a se tornar promíscuo e tratou pessoas, principalmente tratou mulheres como se sentia. Sempre descartava, sempre agia de forma superficial, porque era como se sentia. Não porque na minha casa fizeram isso, não porque não me trataram assim. Olha, eu acredito e entendo o que aconteceu com você. Mas isso foi o que você recebeu. Uma criança ser rejeitada é uma coisa. Um adolescente ser maltratado é uma coisa. Um jovem não ter nenhum apoio emocional dos pais, dos irmãos, da família é uma coisa. Um adulto tomar a decisão de eternizar isso é outra coisa. Criança recebe, adolescente recebe, jovem recebe. Adulto toma a decisão. Você tem que tomar a decisão, qual vai ser a sua vida? Onde você vai empregar a sua força? A decisão que você tem que tomar é: eu vou ser digno. Não vou mendigar, eu vou ser uma pessoa que eu vou brilhar onde eu passar. Eu quero passar em lugares e eu olhar e pensar: graças a Deus, eu fiz. Eu fui essa pessoa aqui. Eu fui esse apoio, eu fui esse sacerdote, eu fui esse provedor, eu fui correto, eu fiz pontes, eu não gerei abismo, eu fiz pontes, eu uni pessoas. Deus me deu condição, Deus me deu visão e eu cuidei de pessoas aqui. Eu ensinei o que é certo. Eu coloquei a palavra de Deus nesse lugar aqui, porque eu disse, eu falei, eu impedi que pessoas fizessem coisas erradas porque elas queriam, porque elas não sabiam o que elas estavam fazendo, mas eu sabia, fui lá e fiz, agi, tomei a decisão que deveria ser tomada. Dê condições a Deus. Seja a ponta firme que Deus pode usar. Seja a ponta da lança de Deus, que Ele pode usar para derrotar inimigos dentro da sua casa, em cada lugar onde Ele te plantou. Não seja o ponto fraco da tua família, homem. Não seja o ponto fraco daquele lugar. Não seja o indigno, o mal amado, o rejeitado, não. Você pode ter sido essa pessoa. Mas tome a decisão de ser como um Jefté.
Deus me ama. E tudo que eu preciso eu encontro nele. Eu não preciso que alguém me ame, cuide de mim, eu vou ser essa pessoa. Eu sou o amado que vou amar. Eu sou o justo que vou levar justiça. Eu sou um cuidado de Deus que vou levar cuidado onde eu estiver. Eu não sou um fraco, porque Deus me trouxe até aqui, me sustentou, cuida de mim, para que eu seja forte, para que eu seja um forte, para que eu seja poderoso, para que eu seja vitorioso. Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso, obrigado. Eu, meu Pai, primeiro recebo essa palavra para a minha vida. Eu acredito nela, que independente do que nós recebemos desde o ventre da nossa mãe, o que passamos, o que vivemos, o que sofremos, o que, meu Deus, perdemos em várias épocas e fases da vida, o Senhor restitui, o Senhor compensa, o Senhor completa, o Senhor abençoa, o Senhor vem e supre. Supra, meu Deus, cada homem que está aqui, cada homem que ouve essa mensagem, e que pode agora inspirar-se no Jefité, que pode, meu Deus, olhar para a vida desse homem como um espelho, ter nele uma inspiração para se levantar, para ser forte de verdade. Não ser forte apenas quando alguém está junto, quando alguém o ama, quando alguém o apoia, quando alguém o reconhece. Jefité não foi forte porque foi reconhecido, mas foi reconhecido porque foi forte. E eu oro agora, meu Deus, para que o Senhor toque corações, para que o Senhor venha descortinar a mente daqueles que estão cegos. Quantos homens que ainda estão cegos porque se sentem, porque a escolha que vem tomando a cada dia da vida é se sentirem e serem os rejeitados de sempre. E eu declaro, Senhor, que esse homem abra os olhos espirituais e veja que o Senhor o ama. Que o Senhor, meu Deus, segura na mão dele para que ele seja firme, para que ele seja forte, para que ele haja, para que ele cuide, para que ele tenha uma construção. O Senhor não nos dá construções, o Senhor nos fortalece para construirmos. O Senhor nos capacita para fazermos. O Senhor nos dá visão para tomarmos a direção certa. O Senhor nos sustenta para resistirmos quando tudo está difícil e todos estão ali gritando, vamos desistir. E aí eu podia pegar o Neemias, que tinha tantos do lado dele, naqueles momentos dificílimos, dizendo, não dá, já estão infiltrados no meio de nós, já estão nos enfraquecendo, estão falando isso de nós. Siga. Ele dizia, siga, continua. Você tem uma mulher te esperando em casa, você tem um filho, você tem uma filha que depende de você, seja homem, seja forte, continua, resista. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha fortalecer o espírito de cada um desses homens. Que o Senhor venha abençoar cada um deles. Que o Senhor venha, meu Pai, curar, meu Deus, a alma deles. E assim curar também o destino deles, para que não sejam homens fracos, sensíveis a pessoas, dependentes, meu Deus, e doentes por causa do passado, mas que sejam curados, que sejam libertos, que sejam livres, que sejam fortes, que sejam poderosos, e eu declaro que sejam vitoriosos em nome de Jesus. Que cada um, meu Deus, receba a tua bênção e que seja abençoado. Abençoa, meu Deus, todos os homens. Que cada um cresça, que cada um se levante como Jefité, que cada um construa, que cada um, meu Deus, seja capaz de gerar os resultados que o Senhor o levantou para gerar. Seja onde o Senhor o plantou,
na casa, na família, no lugar, no trabalho, na sociedade em que o Senhor colocou e plantou cada um. Que cada um seja tão poderoso e vitorioso como foi Jefité. É o que eu creio e eu declaro sobre cada um aqui em nome de Jesus. Amém.